Segundo dia da terceira semana de preparação para a consagração. Meditação: Jesus nos braços de Maria. Orações para cada dia da terceira semana. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que procedeis do Pai e do Filho, tende piedade de nós. Espírito do Senhor, que no começo do mundo pairáveis sobre as águas e as tornáveis fecundas, tende piedade de nós. Espírito por instrução do qual os santos homens de Deus falaram, tende piedade de nós. Espírito cuja unção nos ensina todas as coisas, tende piedade de nós. Espírito que dais testemunho de Jesus Cristo, tende piedade de nós. Espírito de verdade que nos instruís em todas as coisas, tende piedade de nós. Espírito que repousas sobre Maria, tende piedade de nós. Espírito do Senhor, que encheis toda a terra, tende piedade de nós. Espírito de Deus que estais em nós, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria e de inteligência, tende piedade de nós. Espírito de conselho e de fortaleza, tende piedade de nós. Espírito de ciência e de piedade, tende piedade de nós. Espírito de temor de Deus, tende piedade de nós. Espírito de graça e de misericórdia, tende piedade de nós. Espírito de força, de amor e de sobriedade, tende piedade de nós. Espírito de fé, esperança, caridade e de paz, tende piedade de nós. Espírito de humildade e de castidade, tende piedade de nós. Espírito de benignidade e de mansidão, tende piedade de nós. Espírito de toda sorte de graças, tende piedade de nós. Espírito que sondais até os segredos de Deus, tende piedade de nós. Espírito que rogais por nós com gemidos inefáveis, tende piedade de nós. Espírito que desceste sobre nós, sobre Jesus Cristo, sob a forma de uma pomba, tende piedade de nós. Espírito pelo qual nós recebemos o novo nascimento, tende piedade de nós. Espírito que nos encheis os corações de caridade, tende piedade de nós. Espírito de adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Espírito que aparecestes aos discípulos sob a forma de línguas de fogo, tende piedade de nós. Espírito pelo qual os apóstolos foram possuídos, tende piedade de nós. Espírito que distribuís os vossos dons a cada um segundo a vossa vontade, tende piedade de nós. Seja-nos propícios, perdoai-nos, Senhor. Seja-nos propício, perdoai-nos, Senhor. De todo mal, livrai-nos, Senhor. Das tentações e insídias do diabo, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desespero, livrai-nos, Senhor. De toda da resistência à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da obstinação e da impenitência, livrai-nos, Senhor. Da impureza da alma e do corpo, livrai-nos, Senhor. Do espírito de luxúria, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Por vossa eterna processão do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela conceição de Jesus Cristo, feita por operação vossa, livrai-nos, Senhor. Por vossa descida sobre Jesus Cristo no Jordão, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Pobres pecadores, nós rogamos, escutai-nos, a fim de que, vivendo pelo Espírito, também andemos segundo o Espírito, nós os rogamos, escutai-nos, a fim de que, lembrando-nos de que somos o templo do Espírito Santo, jamais o profanemos, nós rogamos, escutai-nos, a fim de que, vivendo segundo o Espírito, não nos acomodemos aos desejos da carne, nós os rogamos, escutai-nos, a fim de que pelo Espírito mortifiquemos as obras da carne, nós rogamos, escutai-nos, a fim de que não entristeçamos a vós,
que sois o Espírito de Deus, nós rogamos, escutai-nos, a fim de que tenhamos cuidado de guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, nós rogamos, escutai-nos, a fim de que não demos crédito facilmente a todo espírito, nós rogamos, escutai-nos, a fim de que provemos os espíritos para ver se eles de fato vêm de Deus, nós rogamos, escutai-nos, a fim de que renoveis em nós o espírito de retidão, nós rogamos, escutai-nos, a fim de que nos confirmeis com o vosso Espírito soberano, nós rogamos, escutai-nos. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Oremos. Nós os suplicamos, Senhor, que nos assistis sem cessar pela virtude do vosso Espírito Santo, a fim de que, purificados por sua misericórdia das máculas dos nossos corações, Ele nos preserve ainda de todos os males, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aves, mares, estela, saudação a Nossa Senhora. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novos anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda, mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal, quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz, mostra seres mãe, faze a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer, dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador, igualmente. Amém. Oração de Santo Agostinho. Vós sois, ó Jesus Cristo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande, sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu bem-amado de uma beleza maravilhosa, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha vida verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, sapiência minha preclara, minha pura simplicidade, minha paz e minha concórdia. Sois, enfim, toda a minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Ó Jesus, amável Senhor, porque em toda a minha vida amei, porque desejei outra coisa senão vós? Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir deste momento meu coração só deseja a vós e por vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos de minha alma, correi, que já bastante tardastes, apressai-vos para o fim a que aspirais, procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama. Aquele que não vos ama, seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias, a admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa glória. Deus de meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós o meu coração desfaleça, e sede vós minha vida. Acenda-se em minha alma a brasa ardente de vosso amor, e se converta no incêndio todo divino, a arder para sempre no altar de meu coração. Que inflame o íntimo do meu ser e abrase o âmago de minha alma, para que no dia de minha morte
eu apareça diante de vós inteiramente consumido em amor, em vosso amor. Amém. Segundo dia da terceira semana de preparação para a consagração. Meditação: Jesus nos braços de Maria. Depois de seu nascimento, a sabedoria encarnada descansou, como em seu trono, nos braços de Maria. Jesus pôs suas complacências em receber os presentes de seu Natal no regaço de sua mãe. Em seus braços quis ser apresentado no templo e oferecido ao Pai, como ainda junto ao coração de sua mãe, ele tomou o caminho angustioso do exílio. Meditação, prelúdios. Primeiro, vejo o menino Jesus, sempre nos braços de Maria, a repousar com abandono e confiança. Segundo, ensina-me, Jesus, o caminho tão doce que vos levou aos braços de Nossa Senhora. Primeiro ponto, Jesus em seu Natal nos braços de Maria. Maria é o trono da eterna sabedoria. É nela que Jesus ostenta as suas maravilhas e riquezas e recebe nossas homenagens. Foi nos braços de Maria que, apenas nascido, ele quis ser adorado por São José, em Belém, pelos anjos também, pelos pastorzinhos e pelos reis magos. Todos eles acharam o menino com sua mãe. Todos, pois, devem ir a Jesus por Maria. Ai dos que, ai dos que não creem mais santos do que se creem mais santos do que José, ou mais puros do que os anjos, ou mais inocentes do que os pastores, ou mais sábios do que os magos. Ai dos que querem buscar a Jesus sem Maria. O presente de seu Natal, Jesus os recebeu por Maria. Quando alguém apresenta a Jesus alguma coisa por si mesmo, ou apoiado nas próprias disposições, Jesus examina o presente e, por vezes, o repele, ao encontrá-lo nodoado de amor próprio. Mas, quando lhe oferecemos alguma coisa pelas mãos puras e virginais de sua amada mãe, ele se deixa vencer. Não considera o dom que lhe dão, mas somente a sua mãe que apresenta. Não considera de quem vem aquele mimo, senão por quem ele o recebe. Este é o conselho de São Bernardo. Queres oferecer alguma coisa pequenina? Oferece-a pelas mãos de Maria, se não queres ser repelido. Confere no Tratado da Verdadeira Devoção. Segundo ponto. Jesus é apresentado no templo nos braços de Maria. Todos os primogênitos de Israel deveriam ser ofertados no templo ao Pai. Jesus o foi também, mas a todos o Pai Celeste perdoava o que a seu Filho não o perdoou, o sacrifício de sua vida. Na apresentação, pois, Jesus era hóstia de que se oferecia à imolação. Foi nos braços de Nossa Senhora que Jesus assim se apresentou ao sacrifício. Ele quis que seu altar continuasse a ser aquele regaço imaculado. No Calvário,
Os braços duros da cruz não tinham a suavidade terna dos braços de Maria, mas a vítima daquele sacrifício dispôs que Maria ali estivesse também, a participar de sua oblação, no santuário íntimo de sua alma. No sacrifício eucarístico dos nossos altares, Maria está também, com seu carinho vigilante. Ah, se a soubéssemos atrair sempre junto de nós, na santa comunhão, se aprendêssemos a oferecer nossos pequenos sacrifícios e imolações na suavidade do altar dos braços de Maria. Terceiro ponto. Jesus nos braços de Maria, a caminho do exílio. O menino Jesus, perseguido de morte, vai entrar à terra escura do seu exílio entre os pagãos, mas foge nos braços de Maria. O calor amoroso daquele regaço virginal lhe era suficiente amparo, proteção e consolo para as longas viagens e as amarguras da terra estranha, a tristeza dos cultos pagãos. Não fora, aliás, toda a sua peregrinação pela terra um grande exílio, longe do céu, sua verdadeira pátria? Mas, dos 33 anos que assim viveu no desterro, ele escolheu a quase totalidade, longos 30 anos, para nos ensinar a fazer a vontade do Pai em nossos misteres humildes, na vida do lar, na obscuridade de nossos labores de todos os dias. Longos 30 anos. Ele escolheu para ficar em companhia de Maria, o maior atrativo da terra para o seu coração. A imitação do Verbo encarnado, nosso chefe e nosso modelo supremo, nós também, em terra de exílio, vivamos junto a Nossa Senhora. Em nossas tristezas, perseguições, desolações de coração, por entre o paganismo de nosso ambiente social, busquemos Maria para nosso refúgio e lenitivo. No seu regaço encontraremos Jesus e teremos assim o paraíso. Colóquio. Jesus, sabedoria encarnada, quisestes nascer de Maria para associá-la à vossa obra redentora. Vós o quisestes também para testemunhar a verdade de vossa natureza humana, tão realmente humana que dela a tivesses por inefável verdadeira geração. E vos aprouve depender de Maria em vossa infância, ser levado em seus braços solícitos, como pequenina e indefesa criança. Sei que assim dispusestes ainda, Jesus, para que eu aprendesse essa dependência inteira de ser de pequenino filho, de amoroso escravo, de tão celeste rainha. Senhor, quero ir a vós por Maria. Dai-me que vossa luz me alumie para que encontre essa suspirada vereda. Ramilete. Oferecei, Maria, nossas preces àquele que, nascido por nós, quis pertencer-vos de todo. Hino Ave Maris Stella. Santo Evangelho, Lucas, capítulo 2, versículo 1 a 20. Natal de Jesus Cristo.
E aconteceu que naqueles dias saiu um edito emanado de César Augusto, para que se fizesse o recenseamento de todo o mundo. Este primeiro recenseamento foi feito por Cirilo, governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua cidade. E foi também José, de Galiléia, cidade de Nazaré, a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família real de Davi, para se alistar com sua esposa Maria, que estava para ser mãe. E aconteceu que, estando ali, completam-se os dias em que havia de dar à luz. E deu à luz seu filho primogênito, e enfaixou-o e o reclinou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, naquela mesma região, havia uns pastores que velavam e à noite se reverzavam na guarda dos seus rebanhos. E eis que se apresentou junto deles um anjo do Senhor, e a claridade de Deus os cercou de refulgente luz, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos anuncio uma grande alegria, que o será também para todo o povo, porque hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Filho o Cristo Senhor. Este é o sinal: achareis um menino envolto em panos e reclinado num presépio. E subitamente apareceu com um anjo uma numerosa multidão da milícia celeste, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens de boa vontade. E aconteceu que, depois que os anjos se retiraram de junto deles, voltando para os céus, os pastores diziam entre si: Passemos a Belém e vejamos que é isto que sucedeu, que o Senhor nos mostrou. E foram depressa e encontraram a Maria e José, e o menino posto numa manjedoura. E vendo isto, conheceram o que se lhes havia dito acerca do menino. E todos os que ouviram se admiravam também do que lhes havia referido os pastores. Entretanto, Maria conservava todas essas coisas, meditando-as no seu coração. E os pastores voltavam, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, conforme ao que se lhes tinha dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Imitação de Cristo, livro 2, capítulo 8. Familiar amizade com Jesus. Quando Jesus está presente, tudo é bom e nada parece dificultoso. Mas quando Jesus se retira, tudo enfada e cansa. Quando Jesus não fala interiormente, nenhuma consolação tem valor. Mas se Jesus fala uma só palavra, grande gozo se sente. Não vês como se levantou logo Maria Madalena, do lugar onde chorava, quando Marta lhe disse: O mestre está aqui e te chama? Ditosa a hora, quando Jesus chama das lágrimas ao gozo do Espírito. Quão seco e duro é sem Jesus! Quão nécio e vão se alguma coisa desejas mais que a Jesus!
Não seria isto maior perda do que se pudesse por perdesse todo o mundo? Que te pode dar o mundo sem Jesus? Estar sem Jesus é terrível inferno. Estar com Jesus é doce paraíso. Se Jesus estiver contigo, nenhum inimigo te poderá ofender. Quem acha a Jesus, acha um tesouro, e antes um bem acima de tudo, todo o bem. E quem perde a Jesus, perde muitíssimo, e mais do que se perdera todo o mundo. Paupérrimo é o que vive sem Jesus, e riquíssimo o que está bem com Jesus. Grande arte é saber conversar com Jesus. Grande prudência saber possuir a Jesus. Sê humilde e pacífico, e contigo estará Jesus. Sê devoto e sossegado, e permanecerá contigo Jesus. Leitura 1, Pérez, Vida Mariana, páginas 66 e seguintes. Maria e nossa infância espiritual. Nenhum passo sequer podemos dar no caminho do céu, sem que Deus preceda, acompanhe e siga com auxílio de sua graça. Assim como ensina o Concílio Tridentino. Nem dizer Senhor Jesus podemos sem o Espírito Santo, como afirma o apóstolo São Paulo na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3. E pois, nossa incapacidade para as coisas sobrenaturais, nossa ignorância e debilidade, nossas vacilações e quedas nos reduzem a condição de crianças. Somos sim crianças na ordem da graça, como somos escravos na ordem da natureza. E assim, como é natural escravidão, convém acrescentarmos à escravidão de amor, assim também a esta forçosa infância de espírito, havemos de juntar outra voluntária e querida por nós. Esta infância voluntária é, em certo grau, indispensável, quanto disse nosso Senhor: se não vos fizerdes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 3. E quanto mais crianças nos fizermos, isto é, quanto melhor imitarmos a humildade e simplicidade das crianças, e mais nos abandonarmos nas mãos de Deus, como meninos nos braços de sua mãe, tanto mais cresceremos na vida espiritual, consoante nos ensina os ascetas e místicos. É verdade que poderíamos viver essa voluntária infância espiritual sem a perfeita consagração a Nossa Senhora. Sem embargo, quanto é difícil ser bons meninos sem a educação maternal. Quando falta a mãe, há na educação do filho um vazio que mais facilmente se experimenta do que se define, porque se acha no profundo da alma. Pode-se conjecturá-lo ao refletir nas intuições, nas ternuras, nos desvelos, nas finas sensibilidades, nas delicadezas sutis que só se aprendem nos corações das mães. À direção de Maria devem as almas esse delicado
das coisas divinas. Essa fina sensibilidade sobrenatural aos toques da graça, sem a qual dificilmente pode alguém chegar a ser perfeito. Lyoel Meal. Assim, a ideia de escravo de amor dulcifica-se e se idealiza, confundindo-se com a doce ideia de filho. O escravo de Maria, para Montfort, é um filho, mas como um filho criança. Não um menino crescido que acaricia mais sua mamãe e que, entanto, depende menos dela, mas um pequenino que sem ela não sabe viver. Montfort canta esta sua ideia, dizendo que os escravos de amor de Maria, dela, de Maria, dela recebemos em alimento um leite que é todo divino, isto é, a graça de Deus que, segundo a doutrina da Igreja, nos é dada por Maria. Sim, dela recebemos sempre todo o alimento espiritual, assim como a criança nos primeiros dias recebe de sua mãe todo o sustento. Sem essa graça, não podemos começar, nem continuar, nem concluir nada que sirva para a vida eterna. E pois, em todos os passos que damos para o céu, Nossa Senhora nos vela pela mão. Bem podemos aplicar a ela as devidas proporções que de Jesus Cristo dizia formosamente Frade Luís de Leão. Nunca vistes como as mães tomam em suas mãos suas crianças e fazem que ponham nos pés delas os seus pezinhos e assim os abraçam e lhes são a um tempo seu chão e sua guia? Piedade de Deus. Assim procedeis, Senhor, com nossa fraqueza e nossa infância. Vós nos estendeis as mãos de vosso favor. Fazeis que coloquemos em vossos bem guiados passos os nossos. Fazei que subamos, que nos adiantemos. Sustentais nossos passos em vossos mesmos, em vós mesmos, até que, vizinhanhados de vós, como o quereis, e com respeito amplexo, e com estreito amplexo, nos abraçais no céu. E porque tudo isto realiza Deus pela intercessão constante de Maria, bem podemos dizer como São Luís Maria Grião de Montfort, que esta querida mãe e senhora a todo passo nos ampara com força e nos levanta prestes, se por fraqueza nos acontece cair. Leitura 2. Karl Rahner Llame ao Mirror de Ilhanes Chinretiene 222. Mergulhada na luz de Deus. Maria viveu sob o signo do transitivo e do efêmero. Sua vida, como a nossa e a de todos os filhos desta terra, se constituiu de uma série ininterrupta de vicissitudes,
de coisas que crescem, nascem e morrem. Sua vida começa num canto obscuro da Palestina, tranquilo e pouco conhecido, e não tarda a apagar-se no silêncio, sem que o mundo tome conhecimento dela. Ela conhece todas as mudanças que são a lei mesma de nossa existência, toda a monotonia cotidiana dos filhos de Eva, a preocupação pelo pão cotidiano, uma boa dose de sofrimento e lágrimas, um ramalhete de destas alegrias. O tempo dela é partido como o nosso. Algumas horas de felicidade interior e profunda em Deus Salvador, um grande número de horas cinzas e monótonas, que parecem não possuir conteúdo nem sabor, que se vão sucedendo umas às outras. E, enfim, horas de grande sofrimento. A vida de Maria se desenrolou como a nossa, sob o signo da caducidade. Todavia, num ponto, ela era totalmente diversa. Aquilo que dá à nossa vida o aspecto doloroso de um enigma indecifrável não é tanto o caráter obscuro de nosso destino, e sim a nossa condição de pecadores. E isto que torna tão obscura e confusa a existência humana. O eterno se mistura à nossa vida, insere-se na trama temporal de nossa vida. Às vezes assume figura do bem, às vezes a figura do mal. Um instante de arrependimento, fruto ele mesmo da própria divina graça divina, tenta em vão cancelar o que horas de aberração criaram de funesto para a eternidade, nos profundos de nossa alma. Nada poderá anular o passivo que elas representam, de morte definitiva. Nunca mais surgirá delas uma eternidade luminosa. Estéreis, assim se fixaram no passado. Ninguém poderá ressuscitá-las para o clima do bem e estão privadas para sempre daquela claridade com que o bem deveria orná-las, como com auroras de eternidade. Além de Jesus, sabemos que um só ser humano teve sorte diversa. Maria, a Virgem, a Imaculada, sempre pura. É um evento em que se verifica o fato de que nosso coração prova tanta dificuldade em acreditar. Também tem sempre a lembrança da própria amarga experiência. Um ser humano capaz de entrar na eternidade sem ter que se arrepender de nada. Ora, este ser humano existe, é Maria, pois não há um só momento de sua vida que ela deva renegar, nem um só instante estéril e vazio, nenhum ato de que se possa envergonhar, nenhuma ação envolvida em sombras, nenhum que tenha caído no abismo do passado sem ter acesso a uma luz eterna, sem brilhar com esplendor capaz de iluminar tudo o que cada momento em si continha de possibilidade de bem. É assim que toda a existência de Maria entrou na eternidade. Todos os dias, todas as horas, todas as pulsações de seu coração, todas as suas alegrias e sofrimentos, todos os maiores e
todos os mais humildes instantes de sua vida. Nada se perdeu, tudo continua a viver, tudo foi elevado à plenitude eterna de sua alma, entrada na pátria bem-aventurada.